Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de resistência dos materiais do livro do Hibbeler, capítulo 3, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Um cilindro de concreto com 150 milímetros de diâmetro e 300 milímetros de comprimento de referência é testado sob compressão. Os resultados do ensaio são apresentados na tabela como carga em relação à contração. Desenhe o diagrama tensão-deformação usando escalas de 10 mm igual a 2 MPa e 10 mm igual a 0,1 vezes 10 a menos 3 milímetro por milímetro. Use o diagrama para determinar o módulo de elasticidade aproximado. Bom, então temos aí, um cilindro de concreto que ele nos dá aí de 150 milímetros de diâmetro e comprimento inicial de 300 milímetros. Então, vou fazer a representação aqui da amostra. Temos aí o corpo de prova, tá? Formado por um cilindro que tem um diâmetro igual a 150 milímetros e tem aí um comprimento L0 inicial de 300 milímetros. Vai sofrer uma compressão, então vai ser aplicado uma carga P, que é dada aqui, ó, P, a carga, tá? E esse corpo de prova vai sofrer aí uma determinada contração, tá? Que seria aí um valor delta, vai mudar aí, tá? O comprimento. Então essa seria a variação aqui, tá? Que a gente tem para uma contração quando for aplicada a carga P. Essa contração tá dada aqui em milímetro. Aí temos que fazer aí no nosso exercício o diagrama de tensão por deformação. Então, vamos falar primeiramente de tensão. Quem é a tensão? Tensão é igual a uma determinada carga dividido por uma área A0, que seria uma área inicial. Como ele deu o diâmetro, a gente consegue calcular a área aí, que é a área aí da seção transversal, que seria a área de uma circunferência, tá? Essa é a tensão. E falando sobre a deformação, tá? A gente tem aí dado pela letra epsilon, é igual a um delta, que é o valor aí que a gente tem da contração que sofre o corpo de prova, que é o cilindro, dividido pelo comprimento inicial. Esse delta aqui é a variação do comprimento L inicial menos o comprimento novo que apresenta após sofrer a contração, tá? Seria a diferença entre esses comprimentos. Aqui ele já dá o delta, então a gente utiliza essa equação. Então, como ele quer fazer o diagrama aí tensão-deformação, a gente precisa calcular esses novos valores, Porque não são esses valores que a gente tem que utilizar. Então, a gente tem que analisar aí a escala que ele nos dá, tá vendo? Ele fala que para fazer a cada 10 milímetros, 10 milímetros representa 1 centímetro. Aí ele quer fazer em 2 MPa. Então, eu tenho que a minha tensão tem que estar aí em MPa, tá? E ele fala para fazer a cada 10 milímetros 0,1, de 10 a menos 3 milímetros por milímetro. Então,
esse termo aqui, a gente vai deixar aí 10 a menos 3 milímetro por milímetro. Então, vamos deixar em múltiplos de 10 a menos 3, tá? Para a gente poder utilizar a escala. Então, vamos ter a seguinte condição. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Os demais a gente simplifica os cálculos fazendo direto. Então, começando pela tensão, o primeiro valor de tensão, ó, dando exemplo, o primeiro é 0,0, né? Vai continuar sendo 0. Aí a carga tá em quilonewton, tá? Então a gente escreve 25. O quilo aqui no SI representa o 10 a terceira, vezes 10 a terceira, unidade de newton, dividido, né, pela área A0. Então, vamos ter que calcular essa área A0. A0, né, é dada por π vezes o diâmetro, que é 150 ao quadrado, fica em milímetro quadrado, dividido por 4. Então, vamos ter aí que a área A0, tá? A gente calculando 150 ao quadrado vezes o π dividido por 4. Como aqui está multiplicado por 10 a terceira, vou deixar a área em base de 10 a terceira. Então, a gente pode escrever aí o valor de 17,67, deixa duas casas aí, vezes 10 a terceira em milímetro quadrado. Então, esse primeiro termo aqui a gente vai dividir por 17,67 vezes 10 a terceira milímetro quadrado. Então, a gente tem aí o 10 a terceira, simplifica com 10 a terceira, a unidade de newton por milímetro quadrado é MPa, já é megapascal. Então, a gente vai fazer a conta, o 25 dividido por 17,67. Então, a gente tem aí o valor. Vou deixar só com uma casa aqui depois da vírgula para facilitar a marcação dos pontos. Então, eu vou colocar aqui 1,4, que é aí a tensão na unidade de MPa. Então, para calcular os outros valores, como o valor da área é fixo, que é o 16,67, a gente vai pegar o valor da carga, né? A própria carga já dada em quilonewton, e vamos dividir por esse valor aqui da área, porque o quilo corta com 10 a terceira. E aí já sai em megapascal. E a gente não precisa montar todas as outras contas dessa forma. E para a deformação, a gente tem aí que a deformação é a contração, que é dada aqui, ó, pegando esse primeiro valor aqui, né, que temos, é o 0,0150, que é em milímetro, contração, e dividir pelo comprimento inicial da peça, que é 300 milímetros. Aí, então, vamos ter aí o 0,015 dividido por 300. Aí a gente deixa aqui na base de 10 a menos 3, tá? Para deixar nessa unidade, ó. Então, fica 0,05, tá? Vezes aí o 10 a menos 3, tá? Que fica na unidade milímetro por milímetro. Bom, agora que a gente viu aí como calcula a tensão e a deformação, a gente pode montar aí a tabela com os valores de tensão e deformação. Vou colocar aqui do lado referenciando os valores. Então, aqui eu vou colocar referenciado a tensão em MPa, tá? E desse lado vai ser a deformação, aí que é multiplicado por 10 a menos 3 na unidade de milímetro
por milímetro, tá? Para a gente deixar espaço para fazer o gráfico. Então, a gente tem aqui referente ao 0, a gente vai ter aí que a tensão é 0. Aqui, a deformação 0. Aí, do 25 kN, a gente sabe que a tensão vai ser 1,4. Então, a gente tem aí 1,4. A deformação vai ser 0,05. Calculando os outros, vamos ter do 47,5 dividido pela área 17,67, 2,7. Então temos aqui 2,7 de tensão. Aí fazendo 0,03 dividido por 300, a gente vai ter aí 0,1, né? Aqui vezes o 10 a menos 3, então vai ficar aí 0,1, né? Vezes 10 a menos 3, para deixar aí no múltiplo. Aí temos o 82,5 dividido pelo 17,67. Temos aí 4,7. 4,7. Aí temos o 0,05 dividido por 300. Então aqui é 10 a menos 4, então aqui dá 0,17. 0,17, arredondando aqui. Aí aqui temos o 102,5 dividido por 17,67. Temos aí 5,8. 5,8. Aqui temos o 0,065 dividido por 300. Aqui arredondando dá 22, aqui 10 menos 4, então fica 0, aí 22. Aí para o 127,5 dividido por 17,67, a gente tem aí 7,2. Então aqui 7,2 a tensão. Aí a deformação 0,085 dividido por 300, temos aí 28, então 0,28 de deformação. 150 de carga dividido pela área 17,67, temos aí 8,5 de tensão. 8,5 de tensão. Aí temos 0,1 de contração dividido por 300, temos aí 0,33 de deformação. Aí 172,5 de carga dividido pela área 17,67, temos 9,8 de tensão. Aí 0,1125 de contração dividido por 300 comprimento, temos aqui 0,38 aí de contração. 192,5 aí de carga dividido por 17,67, temos aí aqui 10,9 de tensão. Aí 0,125 dividido por 300, temos aí 0,42 de deformação. Aí 232,5 de carga dividido pela área 17,67, temos aí 13,2 de tensão. Aí temos 0,155 dividido por 300, temos aí 0,52 de deformação. 250 de carga dividido por 17,67, 14,1 de tensão. 0,175 dividido aí por 300, temos 58, então 0,58 aí de deformação. E 265 dividido por 17,67,
temos aí 14,99, então 15,0 de tensão e 0,1875 dividido por 363, arredondando aqui, então 0,63 de deformação. Então agora que a gente tem aí os novos valores, que é da tensão e da deformação, a gente pode fazer o gráfico, tá? Então, vamos fazer aí. Vou colocar aqui o eixo da tensão, o eixo da deformação. Então, aqui, deformação tá aí, vezes 10 a menos 3 na unidade milímetro por milímetro. E aqui a gente tem a tensão, que é em megapascal. Aí ele fala para utilizar 10 milímetros, tá? Cada 10 milímetros. 10 milímetros é 1 centímetro. Então, podemos fazer a marcação aqui, ó. A cada 10 milímetros, que é 1 centímetro, a gente tem aí que é 2 MPa, tá? E podemos fazer a marcação aqui a cada 1 centímetro, ou seja, 10 milímetros, a gente tem que é 0,1 vezes 10 a menos 3, aí milímetro por milímetro, que é a deformação, tá? Bom, agora vamos marcar os pontos, tá? Então, começando aqui, primeiro ponto, que é o 0 e 0, né? 0 e 0. Aí aqui, a deformação é o nosso eixo X, 0,05, ou seja, aqui cada 1 centímetro é 0,1. Então, a gente tem aí que seria 5 milímetros. Então, seria esse ponto aqui, ó. Vou marcar o ponto, mas não vou identificar aí os valores para não ficar tão poluindo. E aqui deu 1,4. Como é a cada 10 milímetros é 2, então para marcar na régua eu divido por 2. Então 1,4 dividido por 2, 0,7. Então vou vir aqui e vou marcar a altura de 0,7, tá? Aqui, marcando nesse ponto, a gente tem um ponto aqui, tá? Aí a gente tem próximo valor 0. Então já foi marcando aqui para já saber qual já foi, tá? Esses aqui já foram. Agora a gente vai pegar aí o 0,1. 0,1 tá exatamente em cima desse ponto. A gente tem aí que dá 2,7. Então divide por 2, 1,35. Então vem aqui na régua, 1,35 de altura, referenciando esse ponto aqui, tá? Então temos aí mais um ponto. Aí 2,7 foi colocado 0,17. Então a gente tem aqui 1 centímetro, ponto 7, 17 milímetros, e a gente tem aí o valor de 4,7, ou seja, 2,35. Então venho aqui na medida e vou marcar o ponto ali em cima. Então temos mais um ponto aí marcado. Aí vamos para o 0,22. Então a gente vem aqui em 22 milímetros e vamos marcar 5,8, ou seja, 2,9 aí centímetros para esse ponto. A gente vai ter um ponto aqui. Aí a gente tem aí
o 0,28. A gente vem aqui, marca 2,8 centímetros. E temos aqui 7,2, ou seja, divide por 2 dá 3,6. Então aqui a gente marca o 3,6. Aí a gente tem o 0,33. Vem aqui. 0,33. Que dá 8,5, ou seja, 4,25. A gente vem aqui e marca o 4,25. Aí a gente tem 0,38. Vem aqui, 0,38. A gente tem 9,8. Aí, que a gente tem 4,9 centímetros, dividindo ali por 2 para marcar. Aí a gente tem o 0,42. Que a gente tem 10,9, 5,45. Aí a gente tem aí o 0,52. Que a gente tem 13,2, aí 6,6. Aí a gente tem o 0,58. Que a gente tem aí o 14,1, 7,05. E tem o 0,63, que dá 15. Que dá 7,5. Metade ali para marcar na régua, porque a escala é 2 megapascal. Então, a gente tem aí os pontos marcados. A gente pode agora traçar o gráfico, né? Então a gente pega aqui o primeiro ponto 0, a gente tem uma inclinação aqui, ó, traça uma reta média entre esses pontos, que é onde vale a lei de Hooke, a proporcionalidade. Aqui chega nesse ponto, ó, começa a se fazer uma curva, tá? Então, esse aí é o gráfico da deformação, né? Da tensão em função da deformação. E aí depois ele pede para calcular o módulo de elasticidade, tá? Que seria o módulo de elasticidade. A lei de Hooke diz que a tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes aí a deformação. Então a gente tem que o módulo de elasticidade é a tensão por deformação, ou seja, seria a inclinação aí dessa reta, né? Seria a tangente aqui dessa reta. Então, se a gente pegar um valor conhecido, não um dos valores que a gente marcou os pontos, então a gente tem aqui o 0,1, 0,2, 0,3, ó, 0,4. Essa parte ainda tá dentro. Vou usar ela para fazer aqui o gráfico de aproximação, tá? Então a gente tem aqui, ó, esse valor, tá? Pegando um valor conhecido, esse valor seria de 0,4, tá? Vezes 10 a menos 3 milímetro por milímetro. E ali naquele ponto eu faço a leitura da tensão, tá? Se a gente ler pela régua, pelos valores, não, a gente tem aqui aí 5 ponto. Se a gente ler aí 5,35, lendo o valor
aqui da régua, exatamente no meio. Então, 5,35 vezes 2 dá 10,7. Seria aqui o valor da tensão para quando eu tenho uma deformação de 0,4. Então, eu poderia calcular aí o módulo de elasticidade, né? Fazendo em relação aqui o zero para os dois termos. Então, seria aqui um delta, né? A gente teria aqui a variação da tensão, né? Que seria 10,7. Aí eu tenho que lembrar da unidade, tá em megapascal. 1 mega corresponde aí a 10 a sexta. 10 a sexta pascal. Aí, dividido por o delta aqui horizontal, né? Que seria aí o delta da deformação, que vai ser 0,4 menos 0, ou seja, 0,4 aí vezes 10 a menos 3, que está na unidade milímetro por milímetro, que é uma unidade aí adimensional, utilizada só para representação de deformação. Então, esse termo simplifica. Então, esse 10 a menos 3 que está negativo sobe e fica positivo. Então, podemos escrever que o módulo de elasticidade é aí aproximadamente, né? A gente tem aqui que não é igual, é aproximado. A gente vai ficar com 10,7 dividido pelo 0,4. Esse 10 a menos 3, o 3 vai multiplicar, vai subir, vai ficar 10 a terceira, vai somar os expoentes, 3 com 6, vai ficar 10 a nona, na unidade pascal. O 10 a nona, unidade aí, o prefixo do SI é o giga, que geralmente é a unidade de módulo de elasticidade. Então, aproximadamente, a gente pode escrever 10,7 dividido por 0,4, 26,75 ou 26 aí, arredondando, 0,8 aproximadamente, gigapascal, tá? E aí, depende aí de como você traçou os pontos, se ficou bonitinho na escala. Quanto mais certinho você fizer aí o ponto, as escalas, mais bonito fica a reta, né? A reta média e mais próximo chega. Pode experimentar também fazer o gráfico aí pelo Excel e encontrar aí o coeficiente angular da reta aproximação, e aí a gente vai ter aí o valor de E. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!